Muito bom dia a todos. Meu nome é Nelson da Silva Júnior, conselheiro em meio ambiente aqui do CADES Ipiranga, pela última gestão. E hoje, nesse momento, vamos dar início à segunda conferência do meio ambiente do Conselho Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Social e de Política de Paz do CADES Ipiranga. Como tema, um mundo mais verde e mais sustentável. A presidência desses trabalhos será executada pelo engenheiro Amândio Martins, prefeito regional do Ipiranga, presidente do CADES Ipiranga. Ele é formado pela FAAP e pós-graduado pelo Instituto Mauá de Tecnologia. A proposta desta manhã, além da eleição do novo conselho, é apresentar quatro temas de grande relevância para o mundo, para o meio ambiente, para o nosso desenvolvimento de forma sustentável. A primeira palestra é Proteína Sustentável para a Alimentação, que será apresentada pelo biólogo Casé Oliveira. A segunda palestra será Arborização Urbana, apresentada pela engenheira agrônoma Flávia Barreto. A terceira palestra vai ser apresentada por Larissa Beltramin, como Freiburgo, na Alemanha, se tornou referência mundial de cidade verde. E Nina Orolon, que apresentará os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030. Começando então o nosso evento, vou fazer a apresentação do nosso companheiro, também ex-conselheiro e candidato nessa eleição, o biólogo Casé de Oliveira, que tem formação superior em Ciências Biológicas, bacharelado em licenciatura, técnico e gestor ambiental pela ETEC, GV e FATEC, professor de Ciências e Biologia, fundador da ASBRACE, Associação Brasileira dos Criadores de Inseto, especialista em antropoentomofagia, atuando em docência de crianças, jovens e adultos no ensino fundamental 2, médio, técnico e EJA. Atuação acadêmica na área de antropoentomofagia, proteína sustentável, agricultura urbana, compostagem e educação ambiental, além, como nós já falamos, é o nosso também conselheiro ambiental aqui no Ipiranga. Com a palavra, o biólogo Casé de Oliveira. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, né? Porque o tema meio ambiente atualmente não está muito em moda, né? Cada hora tem uma moda diferente atingindo a humanidade aí, mas ele sempre vai estar presente entre nós porque nós vivemos nele. Então, com chuva ou sem chuva, agradeço a presença de todos aí, que a chuva é dádiva de Deus e faz parte do meio ambiente. Então, como o Dr. Nelson falou, eu sou o Casé Oliveira, sou biólogo da Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, do Departamento de Proteína Sustentável. O tema antropoentomofagia é o tema que eu vou falar. Vou explicar depois para vocês esse tema, né, o nome complexo, e proteína sustentável. Na setinha para frente. Então, Michael Mouse lá, só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá. O planeta Terra atualmente já passou a casa dos 7 bilhões de habitantes. E uma previsão para 2050 chegar na casa dos 9 bilhões. Ou seja,
é gente pra caramba no planeta, que eu chamo de humanos. São humanos pra caramba no planeta. Dá uma mão pra frente, por favor. Mais uma. Então, todos sabem que nós humanos, com o nosso modo de vida, que infelizmente ele não é nada sustentável, né? Nós somos os principais responsáveis pela maioria dos problemas que temos aqui no planeta Terra. Um dos principais problemas que nós temos aqui, como todos sabem, é a emissão de gases de efeito estufa. Ali, se você conseguir com o mouse, por favor, aumentar um pouquinho, eu acho que se você quiser uma... Isso aqui, vai lá. Eu acho que pode aumentar um pouquinho mais e sobe a tela. Tem que pegar, arrastar no meio, difícil. Vai lá com o mouse. Empurrando. Espera aí que eu vou te dar uma... Vamos lá, gente. Improvisação, senão... Pega aqui, ó. Tá. E depois só vai na setinha que ele volta, tá? Então, como vocês podem ver no gráfico, número 1, a emissão de veículos e matriz energética, ela representa 56,6% das emissões. Número 2 lá, o desmatamento com 17,3% das emissões. E gado e resíduos de agricultura, 14,3%. E esses dois, o 2 e o 3, que é o desmatamento, o gado e resíduos, eles estão muito relacionados e eu vou explicar um pouco para frente. Pode colocar na setinha que ele vai, isso, por favor. Ó, nós somos considerados, do mundo animal, os mais evoluídos em termos de inteligência. Por exemplo, existem organismos que são mais evoluídos em termos de temperatura, aguentam altas temperaturas ou baixas temperaturas. Mas nós, em termos de inteligência, somos considerados mais evoluídos. Porém, as nossas atitudes, elas podem comprometer a nossa própria vida no planeta Terra e a própria sobrevivência da raça humana. Segundo a ONU, somente no Brasil, né, 80% do desmatamento da Amazônia ele é causado principalmente, né, pelo desflorestamento e pastoreio. Ou seja, como eu falei anteriormente, ele está muito intimamente ligado à produção de proteína, à produção de carne. Além da proteína, o que acontece lá, por exemplo, eles desmatam para produzir soja, que está uma corrente muito grande agora. Então, o modo de vida da proteína atual realmente é insustentável. E aí, com o aumento do desmatamento, nós temos mais carne, que é mais proteína. No caso, lá é basicamente proteína de boi, proteína bovina. Na verdade, não é boi, né? Boi, vaca, é proteína animal a partir de... Eles chamam bovina, mas é de animais mamíferos, boi e vaca em si de abate. Mas a gente contribui também com o aquecimento global. Porque vocês podem ver naquela imagem pequena, se a Lena conseguir aumentar um pouquinho... Só isso, e sobe ela. Então tem bastante gado em volta ali e o desmatamento acontecendo lá atrás. É uma coisa muito recorrente, isso está acontecendo nesse momento. E aí tem um boi aí, né, falando pro filhinho, né, meu filho, um dia a Amazônia será sua, né? Infelizmente é o que está acontecendo nesse momento. Por favor. Próximo. Vai lá. Então, há muita controvérsia sobre o tema superpopulação. Porque o que é uma superpopulação? É uma concentração de algum organismo, no caso humanos, por exemplo, ou outro tipo de organismo, num determinado lugar. Então todo mundo sabe que as grandes cidades, várias cidades, São Paulo, Nova York, Índia, várias cidades, a Índia é o país, mas tem várias cidades que tem essa superpopulação. E aí todo mundo fala, mas será que ali ele fala que somente um estado, por exemplo, da América do Norte, caberia toda a população do planeta, esses 7 milhões de pessoas. Mas o problema é o seguinte, manda para frente, por favor. Esses lugares já não têm donos, não são controlados por grandes corporações. Você não consegue hoje sair da sua cidade aqui e ir morar lá ou ir morar em qualquer outro lugar. Então não é tão simples assim. O
O planeta está superpopulado, e fora que essas áreas, elas são áreas de produção agrícola, tem áreas que você não consegue morar, tem todo tipo de questão. E uma coisa que é fato, né, nós estamos devorando o planeta. Então hoje a gente já consome mais água, peixe, mais do que a Terra pode produzir. Então a gente precisa criar alternativas urgentes sobre isso. Isso aqui é um dado, então superpopulação, distribuição desigual. E os alimentos são dominados pelas grandes corporações. Volta, por favor. Para frente. Tenta aumentar a imagem, vai na setinha, isso. Aí. Aumenta essa imagem aí. A FAO, em 2013, ela lançou um alerta da questão da fome mundial. Que há um desequilíbrio e a segurança alimentar do planeta está ameaçada. Aí ela começou a pesquisar no mundo inteiro e falar, tá, e o que a gente vai fazer para ajudar o planeta? Quais as soluções de alternativas para a alimentação no mundo? Tem muito, esse é um dado de 2013, pare para pensar nesse absurdo. Uma em cada 8 pessoas sofreram fome crônica entre 2011 e 2013. Então é uma coisa grave. Uma em 8 pessoas do planeta, gente, é bastante gente, né? Vamos lá. Então a pergunta que fica é, o planeta aguenta essa pressão populacional? Então o que nós estamos fazendo aqui é um exercício de cidadania e também cabe a cada um de nós tentar ajudar nesse tema. Esse alerta, como eu falei, ele veio em 2013 e aí eu coloco no slide: o fantasma de Malthus bate a nossa porta novamente. Malthus, ele foi um demógrafo e ele foi um economista inglês. E ele viveu na época, acho que todos devem conhecer, de um cara bem conhecido, que é o Darwin, que é da teoria da evolução. E eles começaram a observar, bem na época da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial é boa, você tem um leite industrializado, um monte de coisa, mas porém ela gera muito passivo ambiental, ela gera muita destruição, e eles começaram a perceber isso, e Malthus, foi um dos primeiros observadores da degradação ambiental, e ele propôs a teoria de que uma hora o crescimento da população ia ficar superior, à oferta e à produção de alimentos. O Malthus, segundo críticos do Malthus, ele ignorou, porque também ele não tinha essas informações da produção de alimentos em larga escala, de maquinário, os agrotóxicos que ajudam na produção de alimentos, uma série de coisas ele ignorou, mas na verdade ele não sabia isso. Porém, no livro A Bomba Populacional, que eu tenho um exemplar aí inclusive, o cientista de ecologia de populações da Universidade de Stanford, eles revisitaram Malthus 2 vezes. E nessas 2 vezes, eles fazendo esse estudo de ecologia de populações, eles afirmaram que o crescimento populacional ele só está maior 2,6% do que a produção de alimentos. Então, por isso que a FAO em 2013 falou, opa, espera aí, daqui a pouco isso pode complicar. Próximo, por favor. Então, após o alerta da FAO, sobre o comprometimento da segurança alimentar, cientistas do mundo inteiro começaram a buscar e tentaram pensar, se o mundo inteiro fosse vegetariano, se o mundo inteiro fosse vegano, qual a solução que a gente consegue para isso? E eles chegaram à conclusão, que é o tema da minha proteína, o tema que eu vou apresentar para vocês, que os insetos podem ajudar, é uma alternativa para complementar a alimentação e suprir a fome de muitas populações. Então, e a FAO, nesse contexto, ela recomenda os insetos como uma possível solução para ajudar principalmente no combate à fome. Tá? Durante séculos, várias pessoas consumiram de insetos, de besouros, a lagartas, louva-a-Deus, gafanhotos, cupins, libélulas, deixando claro que são insetos comestíveis. Não são todos os tipos de insetos que podem ser comidos. Por exemplo, os insetos são o maior grupo de animal do planeta, representando 97% disso. Então tem muito inseto. Mas foram categorizados cerca de 2.000 espécies, que já vem sendo estudado há muitos anos, foram pesquisados na história, Então,
Essa prática, inclusive, tem um nome, que é aquele complicado, que é antropo, né? Que ele vem do grego, de 3 palavras gregas, que é antropo, ser humano, entomo, inseto, e fagem, comer, antropo, entomofagia, que é o ato de humanos comendo insetos. Existe uma grande parcela de animais que comem insetos, são chamados insetívoros. O animal ele precisa de uma proteína animal também. Tem, no caso, como nós falamos, bois a maioria são vegetarianos. Eles têm um sistema digestivo que é poligástrico e especialista em, como se diz, uma enzima para degradar a celulose, né, que é o principal fonte de alimento para eles. E o resto dos animais que são monográficos, que tem só um sistema digestório, existe uma grande maioria que são onívoros, mas uma grande maioria mesmo, comem insetos. Então eles, pássaros, uma série de mamíferos, felinos, uma série de anfíbios, répteis, comem insetos. E aí, a pergunta que fica, como a ONU chegou nisso, e ela perguntou o que os primeiros humanos da Terra comiam. Então tem, como todos sabem, para você fazer uma datação de um fóssil que você achou, você usa o carbono 14. E para você achar componentes de um elemento, de uma rocha, de alguma coisa, a gente utiliza isótopos de carbono. Então esses isótopos de carbono, eles revelam não só o que nós comemos, mas a região da onde vem aquilo, porque cada região, você sabe, do planeta tem um tipo de alimentação específica, ela é cultural. Então você não consegue, por exemplo, num ambiente de deserto ou num ambiente glacial, são alimentações diferentes. Então eles, né, porque a proporção do elemento isótopo de carbono, quando a gente ingere isso, ela permanece imutável nas rochas, na terra, na água. E os animais incorporam isso quando a gente se alimenta. Então essas quantidades ficam ali durante, né, a existência daquele por muito tempo, né? Então através desses elementos, né, dos isótopos, comprovou-se que os primeiros habitantes da Terra se alimentavam de frutas e insetos, basicamente. Então ali tem uma pesquisa científica, né, que fala que está escrito nos isótopos, é fato. Não é científico, como eu falei, eu não quero que vocês acreditem em nada do que eu estou falando. Vão, busquem a história, vão pesquisar, vão em artigo científico, mas é um trabalho científico muito grande. A USP, inclusive, para vocês terem uma ideia, ela fez um trabalho recente com isótopo de carbono e ela queria descobrir da onde vem a carne do McDonald's. Olha que interessante. E ela começou a descobrir que, por exemplo, a carne do McDonald's que se come no Japão, ela vem da Austrália. Ela começou, por isso que eu falei, por causa do isótopo, ela acha a região, porque existem componentes específicos naquele elemento e ela descobriu várias coisas interessantes que não vem no momento agora, é mais curiosidade. Então, os insetos eles podem ser consumidos como alimento principal, um elemento essencial, ele consegue prover a gente de tudo aquilo que a gente precisa na parte de proteínas e alguns aminoácidos essenciais, menos carboidratos, né, que é vegetal, e então ele pode ser consumido como elemento essencial ou petisco. E na Grécia Antiga, isso era uma iguaria de luxo. Os romanos já comiam besouros na fase jovem, que eu trouxe aqui para quem quiser experimentar depois, vai ter uma degustação. E na Bíblia, a passagem principal, ela se refere a João Batista comendo gafanhotos e mel no deserto. Para quem quiser, está lá, Mateus 3. Então fala que quando João Batista veio batizar Jesus, ele vestia-se com pele de camelo e carregava em seu lombo, né, mel, e se alimentava de mel e gafanhoto. Então, por que nós perdemos o gosto de comer insetos? É uma razão histórica, na verdade. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, o homem se estabeleceu naquela região do Crescente Fértil. E à medida que ele começou a entender as técnicas agrícolas, domesticação de animais, as atitudes e os hábitos mudaram, porque eles não dominavam a técnica que hoje nós temos de domesticar o inseto. Isso, gente, sim, existe
nós domesticamos os insetos, porque como eu falei, não é qualquer grilo que você vai chegar ali e vai comer, você precisa ter uma criação, uma biofábrica controlada por MAPA, Ministério da Agricultura e também Anvisa, todos os órgãos sanitários, né, tem que dar segurança para quem está se alimentando. Manda, por favor. Então, e outra coisa também, outro fato, é que com a urbanização, nós começamos a observar os insetos não como um alimento, começamos a observar como praga. Mas isso foi causado basicamente com a urbanização pelo próprio ser humano. Que é que eu falo, a grande quantidade de insetos que tem, principalmente no verão agora que começa, que são os mosquitos terríveis aí, tem placa em tudo quanto é lugar aí, é causado principalmente pelo ser humano. O ser humano, ele cria o ambiente ideal para que isso se prolifere, então qualquer inseto, ele tem medo de inseto, né? Tem o nosso amigo aqui das abelhas sem ferrão, que são maravilhosas, mas por incrível que pareça, tem muita gente que tem medo de abelha sem ferrão. 95% da população. Mata 95% da população. Nosso amigo Gerson aí também, candidato, e ali tem o João Batista, e ali, o que acontece? Devido a essa urbanização, as pessoas perderam os hábitos, a ligação entre esse passado que está muito distante. E a alimentação, ela é muito cultural. Se você for para cada parte do planeta, a alimentação é muito... se você fizer um trabalho maciço para falar, não gente, come só, por exemplo, vegetal, seja vegetariano, é um trabalho legal, você não mata animais e tudo, mas tem muitos lugares do planeta que você não vai conseguir isso, porque não tem o vegetal, por exemplo, de alguma forma ele caça alguma coisa, ela é muito cultural. E tem uma série de outros fatores, só para não alongar muito. Vamos lá, por favor. Então, como eu falei anteriormente, cerca de 2.000 insetos são transformados em comida todos os dias por cerca de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E muita gente, quando eu falo inseto, fala assim, na China. Já fala logo da China. Mas por incrível que pareça, o México é o principal consumidor de inseto do planeta. Eu trouxe aqui uma iguaria, depois eu tenho muito pouco, só para os corajosos mesmo. É muito gostoso, até o nosso prefeito, que é o presidente do CADES, já experimentou. Então depois eu vou pedir gentilmente, quem quiser experimentar, levanta a mão. Faltou cerveja só. Eu tenho aqui um potinho de o famoso chapulines. Chapulines são grilos, né, gafanhotos mexicanos. Então quem quiser experimentar, eu tenho o inseto inteiro e tenho ele em forma de bolo e pão, né? Então eu gostaria depois, quem tiver vontade de experimentar, fica à vontade. Volta só um minutinho, por favor. Os países nos trópicos, que é essa região que a gente fala que é mais quente, região tropical, são os maiores consumidores. Porque, como eu falei, é muito cultural, o alimento você não consegue, ele tem que ficar transitando pelo planeta, porque o humano vai lá e se estabelece na Antártida, assim, em todo quanto é lugar. Aí você precisa mandar o alimento para ele lá, porque lá você não consegue. E essa região, o ótimo para a vida do inseto é uma faixa de 22 a 30 e 35 graus aproximadamente. Tem uns que vivem no deserto, alguns específicos, mas é essa faixa do ótimo para eles. E uma coisa interessante é que hoje, por exemplo, o segundo país maior produtor de insetos do mundo são os Países Baixos, principalmente a Holanda, e é num clima que não está nessa região aqui, né? É um clima um pouco mais, lá tem invernos pesados e tudo, mas eles criam estufa em grandes quantidades. Então, como comer inseto? Fala, tá bom, quero esse negócio aí, como comer? Inteiro, adicionados à refeição, já existem várias empresas trabalhando com isso, eu vou apresentar algumas para vocês. Então você pode comer ele inteiro ou adicionar na refeição de várias formas. Manda, por favor. Em pó ou triturados. Então tem, por exemplo, hoje já tem macarrão, vários tipos de massas, chocolates, cookies, todo tipo de alimento com inseto. A Suíça, que é um dos países que todo mundo conhece, mais rígidos, mais quanto à lei alimentar, uma série de coisas, no dia 5 do mês passado, ela liberou o consumo de insetos
para o país inteiro. Então é um super indicativo, né? Nos Países Baixos são liberados, Estados Unidos, alguns países do mundo não são, o Brasil é um deles, mas não é liberado assim de forma comercial, porque isso está sendo ainda legislado de que forma isso vai acontecer, quem pode fazer, mas qualquer um, como eu estou fazendo aqui, você de uma forma técnica, como estou falando para vocês, eu sou biólogo, fiz um juramento, né, todos sabem que é muito sério isso, é o meu objeto de trabalho, já trabalho há 5 anos com isso. Então a Anvisa, liberado pela Anvisa e Ministério da Agricultura para eventos, por exemplo, quem já ouviu falar de Tanajura aqui? Pode levantar a mão, bastante gente. Então, muita gente come Tanajura no Brasil. Os insetos são lembrados no Brasil principalmente pela Tanajura. No Nordeste inteiro tem vários festivais de Tanajura. No Vale do Paraíba, como é a época de Tanajura, tem vários festivais. Monteiro Lobato, que é um escritor nosso célebre, comia Tanajura e várias outras personalidades. No Vale do Paraíba tem restaurante que tem um do Ocílio, que é em Silveiras, eu recomendo, que ele vende Tanajura o ano inteiro no prato. E Alex Atala, Olivier Anquier, vários chefes utilizam uma série de insetos em seus pratos. Por favor. Então, e o melhor que eu falo, as pessoas não comem só pela questão do gosto, mas porque são saudáveis e principalmente sustentáveis. Tenta aumentar essa imagem para mim, por favor. Isso, show de bola, né? Então, olha que interessante, com a produção de insetos temos mais proteínas e menos desperdício. Quando você abate um animal de grande porte, como um bovino, por exemplo, você só aproveita 40% daquele animal. O resto vai tudo para descarte e uma série de outras coisas que eu falei lá da poluição lá. Suínos 55, aves 55 e os insetos você consegue aproveitar 80% e em muitos casos 100% dele para os mais corajosos, que eu brinco, né, que é gastronomia mais exótica. Então, não, deixa lá, volta lá. Tem a parte de baixo também aqui. Isso. Aqui embaixo, ó, quilos de alimentos para se produzir 1 quilo de animal vivo, que isso é muito legal também. Ou seja, você precisa, hoje, a maior parte do que nós produzimos de grão no mundo inteiro, mais de 70% ela vai diretamente para a alimentação animal. Ela não alimenta humanos. Ou seja, soja e milho e outras coisas para alimentar o animal, para depois o humano comer. Toda essa quantidade de grãos poderia ser destinado à alimentação humana. Isso que a FAO chegou nessa conclusão. Em vez de você ficar criando boi e oferecer para ele 10 kg de ração para ele produzir 1 kg de proteína, você cria um inseto que com 1,7, olha só gente, você dá 1,7 kg de ração, ele produz 1 kg de proteína, né? Então, os insetos eles necessitam menos ração devido a gente chama a melhor taxa de conversão em biomassa, pois eles são animais de sangue frio. Por exemplo, nós utilizamos uma parte, não só nós, os bovinos, aves, uma série de outros animais de sangue quente, utilizamos uma parte dessa ração que é o alimento que a gente come, para aquecer o corpo, porque nós somos animais de sangue quente, nós precisamos aquecer o corpo. Os insetos não, como eles são de sangue frio, eles convertem tudo em proteína, por isso eles têm mais proteína do que qualquer carne que vocês já imaginaram. Por favor. E ali, do lado direito, quantidade de litros de água para a produção de 1 kg de proteína. Vocês imaginam que na cadeia produtiva, aproximadamente 8.350 kg de água vai só na produção de 1 kg de bovinos, aves e os insetos, no caso das aves 1.250 litros e os insetos apenas 8 litros de água para produzir 1 kg de proteína. Então é bem sustentável. E fora, nós estamos vendo ali, isso aqui é uma criação de grilos. Num espaço como esse aqui, a gente alimenta uma população de cerca de 20 mil pessoas. É uma coisa incrível. O espaço é muito pequeno para você produzir proteína. Próximo, por favor. Então, só de ganhos ambientais já seria o suficiente para conquistar qualquer um, correto? Bom, mas tem muito mais.
estudos científicos comprovam que a antropoentomofagia é sem dúvida uma solução de baixo custo para criar inseto. Como eu falei, o custo é muito baixo. Hoje não tem uma propagação muito grande disso, porque quando você monta uma empresa para criar isso, você acaba entrando, como nós falamos, na parte do custo. Aí, como tem pouca empresa produzindo e o mercado quer muito inseto, o cara vai lá e controla e fala, não, eu vendo por quanto eu quero. Hoje está acontecendo isso. E é uma solução para a deficiência proteica de muitas populações. Inclusive, um dado interessante, o grilo, ele tem mais ferro do que espinafre ou do que qualquer série de outros alimentos que tem ferro. E a grande vantagem, o espinafre, por exemplo, você precisa associar, né, o ferro dele não é biodisponível. Você precisa associar ele a um outro elemento para você conseguir que ele seja biodisponível para o seu organismo. No caso do ferro dos insetos, ele já entra no organismo como um ferro biodisponível, de forma rápida. São um recurso enorme e inexplorado, e no aspecto socioeconômico ele poderia ajudar muita gente, né, na parte de produção pessoal de agronegócio ou pessoas mesmo agricultura familiar. Bom, vamos lá. Se os insetos fazem tudo isso pela natureza, imagine para você. Ali do lado esquerdo eu falei algumas coisas, então ele tem muita proteína de fácil digestão. O que quer dizer isso? Quando você come uma feijoada e vai jogar bola, você vai ter sérias complicações. Porque esse tipo de proteína da feijoada ela é de lenta digestibilidade. Então você não pode se alimentar, por exemplo, pessoas que fazem academia, comer feijoada ou uma carne pesada e já ir fazer academia. Você vai ter sérios problemas porque o seu corpo está preocupado com a digestão daquilo, você vai ter problema, né, de oxigenação, série de coisas. Os insetos não, ela já é de fácil e rápida digestão. Para quem quer emagrecer, gente, pouca gordura. Inseto é muito pouco, bastante minerais, cálcio e, como eu já falei ali, ferro, fibras, tem bastante coisa. Próximo. Do lado direito eu coloquei um comparativo do percentual de proteína obtido por 100 gramas de carne, que a gente chama de carne também. Por exemplo, carne de boi, cerca de 24%. Então você está comendo uma carne de boi, somente um pedacinho daquilo que é 24% tem a proteína que você precisa. O resto, todo mundo sabe, tem bastante gordura e outras coisas porcarias, né? Depois vem a carne de porco também, 24, o frango 23. Não coloquei o peixe, aí também está nessa faixa. Tanajura, gente, tem 43% de proteína. Tem algumas espécies de mosca, e todo mundo, eu acho que aqui fala mosca, que coisa horrível, né? Mosca é muito legal, gente, mas moscas, como eu falei, especiais, baratas, não são qualquer tipo de inseto. Lagarta 51, vespa 53 e o gafanhoto 52%. É bastante proteína, gente. Vamos lá? E embaixo, eu trouxe aqui besouro na fase jovem, que eu chamo da combinação do melhor. Então tem mais proteína que carne bovina, mais vitamina B12 do que ovos, aminoácidos essenciais iguais ao tofu, mais fibra do que o brócolis, vitamina B5 para a pele, compostos terapêuticos potenciais. Isso está sendo feito trabalhos científicos para auxiliar no tratamento de Alzheimer, colina para o fígado, fósforo para os dentes e ossos. Manda, Nina. Bom, a minha primeira experiência como inseto, eu falei, acho que a grande maioria já deve ter tido uma experiência aí, sem ser a de mordida, tá, gente? Sem ser a de picada, né? Foi com Tanajura, quando eu era pequeno. A gente esperava ansiosamente a época da chuva para pegar as Tanajuras, comer crua mesmo, fritar. Era uma coisa muito bacana. E naquela época a gente nem imaginava, não tinha noção, comia porque era gostoso, não tinha noção dos benefícios que isso tinha. E após o anúncio da FAO, né, começou um grande movimento para resgatar isso. E aí, justamente com alguns mestres e doutores, eu iniciei esse trabalho junto com eles lá em 2013 já para trabalhar e tentar buscar soluções. Manda, por favor. Aí tem alguns
nomes da antropoentomofagia mundial e principalmente nacional. O Gilberto Schickler, ele fez a primeira biofábrica de insetos no Brasil, que chama Nutri-Insect, em Minas Gerais. O Heraldo Medeiros, que é um mestre, isso é top. Rossano Linassi, que é um gastrônomo da Universidade Federal de Santa Catarina. François Ferreira Randons, que é um francês radicado no Brasil. O Pisa, que é um agrônomo. E essa Vira Sandoval, que ela é uma colombiana também no Brasil, e bióloga e professora de Universidade Federal. Aí, alguém aqui já está com fome? Olha aí, agora é a hora, hein? Então, diante de um prato de grilos, eu tenho certeza que a maioria, eu vou pedir para vocês passarem aí, ele está lacradinho, é um alimento, então não tem problema, peço para o pessoal ver. Muita gente, né, vai recuar ou tem aquela coisa com inseto, mas pensa, gente, uma lagosta. Uma lagosta é como um inseto gigante, tem antena, tem um monte de coisa, vários outros tipos que a gente pode falar, camarão, siri, e todo mundo come, né? É uma questão de, né? Então não poderia acontecer a mesma coisa com os insetos? Como eu falei lá, ó, 100 gramas de grilo é igual a 100 gramas de bife, é a mesma coisa. Só que a quantidade, os grilos têm metade das calorias e o dobro das proteínas. Só isso. Faz academia? Quem faz academia aqui? Olha lá, os insetos têm mais proteína e são de boa e rápida digestibilidade. Mano. Um aviso importante. Clica lá, por favor. Como todo mundo sabe, o alimento ele pode ser alergênico para muitas pessoas. Então, tem gente que tem intolerância à lactose, tem gente que não pode, até com vegetais, por incrível que pareça. Bom dia, tudo bom? Tem uma série de... Ele vai atender o senhor. Então, o que eu falo, indivíduos que têm histórico de intolerância, né, a alergia a mariscos e frutos do mar podem ser alérgicos, não é que são alérgicos, porque os insetos e alguns animais de água, eles são parentes, existem insetos aquáticos. Tudo bom? Então vamos lá. É só um aviso, né, para quem for experimentar, se falar, eu tenho alergia a frutos do mar, eu não posso comer camarão, eu não posso comer alguma coisa, pode ter. E agora, Nina, eu vou aí porque eu vou passar esse filme. Não sei se vai sair o som, mas eu vou fazer para vocês. Vamos lá, peraí, deixa eu puxar ele um pouquinho para cima. Aí, tá bom, deixa eu ver se eu consigo. Ó, não consigo mexer no som, mas tá bom. Tá ótimo. Então é como se fosse mesmo, né, para chamar a atenção de vocês e dar mais certinho que ele volta. Como uma piada, mas o fato é que grandes atletas do mundo da atualidade estão utilizando a proteína de inseto na sua alimentação. Nós temos um exemplo que é um brasileiro, quem já ouviu falar ou quem não ouviu falar, eu vou apresentar, chama Marcelo Florentino Soares. Ele é um atleta de longa distância. Ele acabou de fazer a Transiberiana de bicicleta, 9.211 quilômetros em 24 dias. E basicamente se alimentando, como falar, uma barra de cereal, que a gente fala um suplemento, a partir de insetos para ele. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários atletas já utilizando. Então, na gastronomia, eu posso citar alguns dos principais nomes, apesar que as imagens estão pequenininhas. A primeira da esquerda, o Alex Atala, no restaurante dele, aqui em São Paulo, ele utiliza uma formiga da Amazônia, e agora, para implementar, para ficar mais chique, ele coloca num cookiezinho lá com pozinho de ouro e vende a 300, 400 reais uma porçãozinha, né?
Então ele está como, vamos supor, uma coisa exótica, uma coisa... ela chama, para quem quiser pesquisar, Ana, com 2 N's, C-D-A-Y, Day. É uma americana que ela tem vários livros sobre o tema. Ali a Rossano Linassi, tem aquele chefe ali, ele chama Bug Chef, é o chefe dos insetos nos Estados Unidos. Já tem vários, mas ele foi o primeiro que começou. Do lado direito, aquela foto ali, Asian Street Food, opção de insetos para 2 pratos. É uma feira gastronômica que teve no Bom Retiro, só para reforçar a questão da Anvisa e MAPA, autorizada por prefeitura, por todos os órgãos, vender inseto no Bom Retiro. Olivier Anquier, que é o nosso francês brasileiro mais famoso. Tem um restaurante aquele no meio ali, que é um dos mais famosos do mundo. Tem o Jambu também, que é na região de Manaus, o Dom do Alex Atala e a Dona Brazia. A Dona Brazia é muito importante falar dela, que ela tem um restaurante em Manaus, que vende formiga o ano inteiro, e o mundo inteiro, inclusive o Alex Atala, foi lá, comeu e falou, pô, eu quero isso no meu restaurante. Então o Alex Atala começou pela... Aí sobe isso, legislação. Para quem conhece um pouco de empresas não, são órgãos governamentais que regulam, né? Tem o Codex Alimentário, que é como se fosse um protocolo mundial de alimentação, que todas as empresas que trabalham com alimentação, Nestlé, tem que seguir esse Codex, e os insetos estão dentro. A FAO, né, ali, o órgão americano lá, que é o FDA lá, americano, nos Estados Unidos são liberados insetos para alimentação. Aquilo ali é a EFSA, que é a European Food Safety, a autoridade europeia também libera. E no Brasil, o Ministério da Agricultura, nós temos um trabalho conjunto com eles e em breve vocês vão ver isso aí nos supermercados. Muito em breve. Manda. Então eu vou concluir a minha apresentação com uma frase. E essa frase eu coloquei na Casé Oliveira, porque eu aprimorei dentre... o que acontece? Eu fiz algumas disciplinas na faculdade